Bom, a história que me traz até aqui hoje, ela começa lá na minha infância, e eu acho que muita gente vai se identificar com o que eu vou contar aqui. Eu nasci numa família grande, classe média, de Niterói. Para quem não conhece Niterói, Niterói, apesar de ser uma cidade, pertinho do Rio de Janeiro, né, da região metropolitana do Rio de Janeiro, é uma cidade que guarda um quê de provinciano, né, tem um espírito de cidade pequena, as pessoas se conhecem, conhecem as famílias, onde cada um estudou, e a gente tem um jeitinho de falar diferente, né, a gente fala: "Vou na casa de vovó, vou na casa de mamãe", e a gente acha isso bonitinho, né, a gente não perde mesmo depois de sair de lá. E é claro que nessa minha família, por parte de pai, né, que era imensa, a gente tinha aqueles tradicionais almoços de domingo, né, que reunia a família inteira e os amigos agregados, os primos, e nós éramos 11 netos. Então tinha uma galera, assim, era uma festa todo domingo, né, era o centro da fofoca universal ali. Então, é óbvio que nesses almoços de domingo, né, a gente repara muita coisa. E quando eu tinha 7 para 8 anos, eu comecei a sentir um incômodo, que eu não sabia explicar, mas acontecia ali dentro da minha família, dentro da minha casa. Era o seguinte, quando era depositado o último talher daquele almoço na mesa, parecia que algo, assim, extraterrestre acontecia, uma força da natureza que ninguém conseguia explicar, que puxava, assim, todos os homens para fora da cozinha. E eles iam ou fumar, ou tomar café, jogar futebol, ler um jornal, conversar. Essa mesma força, do lado ao contrário, ela puxava as mulheres para ali, para a beira ali da pia. Era algo que eu via acontecer, aquilo se arranjava na minha frente, né, como criança, eu não sabia explicar, mas era assim porque era, ninguém questionava nada. E era uma montanha, né, engordurada, assim, de muita gente, mas eu não entendia por que que funcionava assim. Até que eu fiz 11 anos. E na minha família, quando você faz 11 anos, você é considerada, assim, uma criança mais crescidinha, que já pode ter algum tipo de responsabilidade. E aí eu fiz 11 anos e fui presenteada, né, com as mulheres da minha família dizendo: "Agora Carol tem 11 anos e já pode ajudar a gente a lavar a louça". E desses 11 primos, 3 deles são meus primos irmãos, porque a gente tem, a mesma idade praticamente, um ano a mais, um ano a menos, então a gente foi criado junto, a gente é muito unido até hoje. E eles tendo a mesma idade, né, fiquei esperando eles serem cooptados também, mas não foram. E aí eu pensei naquela situação ali muito rapidamente, e aí falaram: "Então, a partir de hoje você já pode ajudar a gente. Enquanto isso, meninos, vocês ficam lá fora, né, vocês podem brincar no quintal, fica esperando a Carol enquanto ela está aqui ajudando a gente". Naquele momento, parece que abriu uma rachadura na terra. Eu senti um terremoto, uma coisa que foi me dando um negócio aqui dentro, assim, e eu tentava botar para fora, mas com a minha inocência de criança, eu não sabia o que que era, mas eu só consegui dizer: "Se eles não fizerem, eu também não vou fazer". E a reação foi impactante. Foi um silêncio sepulcral de todos os adultos ali. Aquela menina dizendo que não ia fazer o que eles estavam mandando. Parecia ser uma coisa boba, mas ali na minha família não era. E aí depois, quando alguém conseguiu falar alguma coisa, as pessoas começaram a dizer: "Mas espera aí, agora tá querendo mudar tudo, tá querendo inventar novidade. Como é que agora o quê? Os meninos vão lavar louça? Onde já se viu homem arrumando cozinha?" E eu falando: "Mas se eles têm 11 anos também, eu também, qual é a diferença?". E ninguém conseguia me explicar, ninguém conseguia dizer por que aquilo estava acontecendo. Mas eu senti ali que eu tinha que, sabe, firmar uma posição. Eu não entendia por quê, mas eu precisei, bater o pé ali firme e falar: "Ninguém vai me obrigar a fazer se eles não fizerem". E o que que aconteceu? Absolutamente nada, porque eles preferiram não contar com a minha ajuda do que fazer com que os 3 meninos lavassem um prato ou outro. E isso foi assim até, esses almoços acabarem, meus avós falecerem, eu só ajudava quando os meninos não estavam, porque na frente deles eu não ia fazer. Isso para mim era, algo muito sério. E aí, obviamente, eu cresci com o estigma na minha família de menina difícil, geniosa, essa aí tem um gênio forte, horrível, né. A Carolina, olha, danada essa, hein. Olha, não sei o que vai ser dela. É meio louca, né.
E foi a primeira vez que eu ouvi essa palavra, assim, dita para mim. Era meio louca, né, meio louca as ideias, né. E aí eu pergunto para vocês aqui hoje, né, por que que nós mulheres somos, durante toda a vida, chamadas de loucas, com tanta facilidade? Eu vou perguntar para as mulheres que estão aqui, eu queria que levantassem a mão, as mulheres que já ouviram algo do tipo, tá? Uma vez na vida, pelo menos. Nossa, você tá louca, não é nada disso que você tá pensando. Você tá inventando essa coisa da sua cabeça. Gente, tá colocando chifre em cabeça de cavalo, né? Mesmo você tendo certeza do que você viu, do que você leu ou do que você ouviu. E é muito difícil a gente ser chamada de louca, porque às vezes a gente acaba acreditando. E isso, essa ideia, ela passa e atravessa não só a vida, familiar, como eu comecei a perceber, mas também os relacionamentos amorosos. Eu, por exemplo, eu tive vários relacionamentos longos, mas eu tive um relacionamento muito longo e com um homem que eu amava profundamente. Eu era completamente apaixonada, daquelas assim que você fala: "Gente, pobrezinha, né, coitada, não vê nada na frente", era eu. E aí, certo dia, durante esse relacionamento, hoje eu tô rindo, mas na época não era tão alegre assim, o algoritmo me trouxe ali de presente, sem eu nem pedi, porque tinha coisas que eu nem preferia não ver, mas o algoritmo me trouxe uma foto desse homem, né, pelo qual eu era apaixonada, com uma moça num aniversário. Essa moça eu conhecia de vista, sabia que era uma pessoa que ele me dizia que procurava ele sempre e tal, mas ele nem dava bola. Ela era meio louca, sabe. Tá. E aí eu printei, ele estava viajando, mandei e perguntei firme, né, pra ele: "Vem cá, que foto é essa? Que é isso? Que lugar é esse? Que é isso?". Mas isso logo depois do pequeno infarto que eu devo ter tido naquela hora, quando eu recuperei as minhas forças, eu fiz essa pergunta. Aí ele me respondeu assim: "Tá vendo? Eu ia te contar, mas você desse jeito, eu sabia que você ia acabar enlouquecendo. Se você fosse diferente, eu tinha contado. Foi nada demais isso, eu estava ali andando e de repente lembrei que fui convidado para esse aniversário, e aí eu estava perto, e aí, você olha só que situação, essa pessoa, ela tem uma doença no cérebro muito grave. E ela me chamou porque ela queria uma ajuda com um médico, um tratamento. Ela mora há pouco tempo aqui na cidade e foi quase uma questão humanitária ir nessa festa. E aí eu sei que eu ali, quando você ouve isso de uma pessoa que você ama muito e que em alguma medida me amava também naquele tempo, eu queria acreditar, você acaba: "Ué, mas espera aí, será que eu realmente estou exagerando? Será que eu realmente, tô louca de estar perguntando isso? Será que eu realmente sou uma pessoa péssima? Afinal, essa pessoa está ali à beira da morte, comemorando aí seus últimos dias de vida". E eu tenho certeza que tem gente por dentro falando assim: "Gente, que otária. Eu estaria fazendo a mesma coisa se eu estivesse aí ouvindo isso". Mas quando a gente está na situação, a gente realmente não enxerga nada. E os amigos podem falar: "Você não enxerga nada", você não quer enxergar na verdade, né, você sabe, mas você não quer enxergar. E aí, eu ouvindo aquilo muitas vezes, eu comecei a perder a noção da própria realidade, eu duvidei da minha percepção. Eu achei que realmente eu poderia estar sendo uma pessoa péssima. É óbvio que o algoritmo, ele veio depois também me dizer o quê? Que ela não estava doente, né, obviamente. E aí, eu comecei a ver que aquilo estava me adoecendo física e emocionalmente de uma maneira bem grave, assim. Eu já não sabia mais o que que era verdade, o que que era mentira, se o problema era comigo. E até que eu, pesquisando e lendo, sobre psicologia na internet, eu me deparei com uma palavra, assim, que foi muito impactante para mim, que era gaslighting. Eu não conhecia essa palavra. E gaslighting pode ser traduzido como manipulação. Mas não é, eu não estou falando aqui de mentira, tá? Porque mentir o ser humano mente, dependendo da situação. Mas gaslighting, ele vem uma mentira,
mas a pessoa usa de manipulação para fazer a outra parte duvidar da própria sanidade mental. Isso é muito grave. Isso é um tipo de abuso emocional. E aí eu comecei a pesquisar e eu comecei a ver que eu vivia o gaslighting. E descobrir que aquilo ali tinha um nome, que o que eu sentia tinha um nome, mudou completamente a minha vida. Eu posso eu definir aqui muito certinho que eu sou uma pessoa antes e outra depois. Só uma questão aqui de curiosidade, gaslighting vem da palavra gaslight, em inglês, foi tema de uma peça alemã de 1938, depois virou um filme, um casal, né, morando na mesma casa, o homem ele acendia e apagava o gás para a luz da casa variar. Então a mulher dizia: peraí, mas o quarto está mais escuro, está mais claro? E ele dizia: não, isso é coisa da sua cabeça, você está louca. E ela, de tanto ouvir isso, ela realmente acabou achando que estava louca e foi internada no manicômio. E esse homem acabou com as joias dela e com toda a fortuna. E é óbvio que eu não tenho joias e nem fortuna para ninguém roubar. Eu sou jornalista. Mas eu tinha algo que era mais precioso do que tudo isso, que era a minha saúde mental, a minha paz. E isso estava sendo roubado de mim. Isso estava sendo roubado de mim ali. E eu comecei a pensar, por que a gente normaliza ou aceita coisas que são absolutamente inaceitáveis? Por que a gente demora tanto para enxergar? E aí eu me lembrei de uma frase da Valesca Zanello, que é psicóloga e pesquisadora da Universidade de Brasília, e ela diz o seguinte: os homens foram criados para amar muitas coisas, e as mulheres foram criadas para amar os homens. É como se a gente precisasse de um homem ao lado para validar nossa própria existência. Então a gente acaba engolindo muito sapo, a gente acaba demorando a ver, passando pano mesmo. E aí eu comecei a pesquisar. Bom, se esse incômodo tem nome, quantos outros incômodos que atravessaram a minha vida como mulher, nesse mundo feito para homens e para os homens, também já tem nome e eu não sei? E aí foi um poço sem fundo. Eu descobri o etarismo, que é o preconceito de idade, também acontece com homens e mulheres, mas muito mais com mulheres, até porque, veja só, um homem velho nas fábulas infantis, cabelos brancos, ele é o rei, ele é o sábio, é o Gandalf. A mulher velha é a bruxa. E tem que ficar bem escondida lá na floresta, uma casinha péssima, né? Porque ela é perigosíssima. Descobriu o stealthing, que é o ato de retirar o preservativo durante a relação sexual sem consentimento. Mansplaining, que é o ato do homem explicar para a mulher algo óbvio, mesmo que ela seja especialista no assunto. Maninterrupting, que é o ato de interromper uma mulher, o que acontece muito nos ambientes de trabalho, porque, obviamente, o que o homem tem a dizer é sempre muito mais importante e interessante do que a colega dele, que é a mulher. Bropriating, que é o homem que se apropria da ideia de uma mulher, também muito nas relações de trabalho. E aí eu falei, caramba, as mulheres estão por aí no mundo dando nome para coisas e materializando sentimentos que pareciam só percepções subjetivas e assim ajudando outras mulheres a se libertar por aí, a falar sobre isso, a conversar, a tornar isso palpável, né, a se defender. E é muito importante dizer que homens também sofrem esse tipo de abuso, mas no mundo, né, machista, uma estrutura patriarcal, a gente sabe que o homem já nasce num lugar de privilégio e a mulher, com certeza, passa muito mais por isso do que o homem. E como é que a gente lida com uma sociedade assim? Se até o século XIX, uma mulher, quando estava insatisfeita com uma relação, ou ficava brava, ou ficava cansada, ela era considerada histérica. Muitas foram queimadas numa fogueira e outras tantas foram internadas em manicômios e passaram lá a sua vida inteira, muitas vezes só porque queriam se separar. E aí eu falei, o que eu vou fazer com essas informações que, se são novas para mim, podem ser novas para muitas pessoas? E aí eu me juntei com outras mulheres incríveis que também estavam buscando compreender a sua existência como mulher nesse mundo. E como jornalista de televisão, a gente criou o quadro Isso Tem Nome, que fala sobre essas violências que atravessam o universo feminino, e a gente já está indo para a terceira temporada, em 2023. E aí eu recebi, por conta desse quadro, milhares de histórias de mulheres que, assim como eu, estavam descobrindo tantas coisas sobre
a sua própria vida através da importância de dar nome para esses incômodos que a gente sente, que agora são reais, porque isso não é só coisa da nossa cabeça. Eu não estou sozinha, você também que sente não está. Existe uma saída para a gente ter uma vida melhor. E aí, a partir desses relatos, é muito importante deixar claro que isso aqui não é uma cruzada contra os homens, até porque eu adoro os homens. Eu me dou muito bem com os homens. E eu acredito na mudança, de verdade. Eu acredito que não existe nada mais fascinante para mim hoje, ou interessante, do que ver um homem se desconstruir na nossa frente ou com a nossa ajuda. Porque a gente também reproduz o machismo, né? A gente quer melhorar. E eu acho que existem homens que querem melhorar, sim. E quando me chamaram para esse evento, e eu fui construindo as minhas ideias, e eu vi o tema Em Busca de, eu vi que era muito claro para mim. Eu estava em busca de amar melhor e de ser amada melhor. Porque é possível. Sem essas amarras, imagina que amores maravilhosos e mais sinceros e mais livres podem ser construídos a partir de um lugar de igualdade, sem esses artifícios dessas violências que acabam atravessando os relacionamentos da gente. E aí eu vi também que, quando eu tinha 11 anos, aquilo já tinha uma palavra, que naquela época eu não sabia, mas era o machismo estrutural que impedia que os meninos lavassem a louça. Já tinha palavra para isso. Então, o que eu quero deixar hoje aqui é que, se você, mulher, homem também, se existe um incômodo, se existe uma suspeita de que existe algo muito errado na sua vida, na sua relação, no seu dia a dia, aquilo que te deixa infeliz, muito provavelmente existe uma palavra para isso já. E às vezes uma mulher perto de você, ou outra bem longe, elas estão sentindo a mesma coisa e estão esperando uma palavra para que elas possam sair desse lugar. Mas se não existe uma palavra ainda, crie uma nova palavra. Coloque uma nova palavra no mundo e ajude outras pessoas. Eu hoje me sinto pronta para criar a minha palavra. E ela está chegando, ela vai chegar. E eu quero botar essa palavra nova no mundo, por que não? E aí, recentemente, eu estava visitando um ateliê de uma artista que eu gosto muito, eu tinha ido conhecer. Eu entrei no banheiro desse ateliê e estava escrito de batom no espelho, assim, uma parte de uma frase de uma autora maravilhosa que dizia assim: palavras ditas libertam. E libertam mesmo. Muito obrigada.